porque eu vou trazer uma informação adicional. A oposição ainda mantém confiança de que a CPMI do roubo dos aposentados será instalada rapidamente. Uma ala dos conservadores tenta, inclusive, emplacar a deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, como presidente do colegiado. Enquanto isso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, continua a rechaçar a investigação do Congresso sobre a fraude bilionária no órgão. O parlamentar tenta convencer os seus pares de que a melhor resposta da Câmara para esse caso seria um pacote de leis, um pacote antifraude. Para isso, Mota prometeu celeridade e afirmou que escolherá um relator para essa medida até sexta-feira. Kriegner, Hugo Mota agora aparece como um defensor, não de uma CPI, não de uma investigação, mas de um esforço concentrado dos deputados para elaborar um conjunto de medidas para evitar novas fraudes. E ele tem chamado disso de pacote antifraude. E aí é preciso lembrar o que o Mota trouxe há pouco, né? Foi o próprio Congresso Nacional quem flexibilizou as regras e que permitiu esses descontos em massa nos contra-cheques de aposentados e pensionistas. Então, naquela época foi o quê? O pacotão pró-fraude? Enfim, é preciso colocar isso também em perspectiva, né? Exato. A fala do deputado Hugo Mota realmente é lamentável porque ela é muito semelhante, inclusive, Caniato, à medida tomada pelo ministro Lupi, quando há um ano atrás ele foi informado aí das fraudes. As pessoas falam, né, que ele não tomou medidas. É mentira, ele tomou medidas, mas as medidas dele não tinham nada a ver com interromper as fraudes ou denunciar e punir aqueles que estão envolvidos. As medidas que o Lupi sugeriu na época, né, depois da reunião em que foram apontadas as fraudes, foram de modernização do sistema. Ele pediu que, então, o Ministério se debruçasse em estudos para modernizar o sistema. É basicamente o que o presidente Hugo Mota está dizendo agora. Ele está falando, olha, vamos aqui trabalhar num pacote de lei antifraudes para que isso não venha a acontecer mais, ignorando o fato de que existem desdobramentos e um aspecto político dessa investigação que não pode passar despercebido. Não pode por uma questão jurídica, por uma questão também moral e uma questão da população. O povo quer saber quem foram as pessoas que esquematizaram essa grande fraude e se beneficiaram por isso e como essas pessoas utilizaram esse dinheiro. Isso é importante, porque nós estamos falando de um benefício para políticos. É um benefício que foi destinado para políticos e a gente não precisa ter grandes dúvidas de que existem grandes figurões da política brasileira que estão envolvidos aí na lista dos beneficiados. Agora, o que não pode é simplesmente parar de olhar para trás e olhar para frente dizendo, vamos passar aqui um pacote antifraude. E feito justamente como foi o argumento trazido aqui pelo Mota, por essas pessoas que lá atrás também impediram isso de acontecer, né? Então, a gente está uma solução, a gente está vendo uma solução aqui que ela não é efetiva e muito menos é aquilo que o povo pede. E o que me parece dessa gestão do presidente Hugo Mota é que ela tem se distanciado cada vez mais do que o povo pede, de quais seriam as urgências da rua, né? E não foi isso que o Hugo Mota prometeu à oposição, não foi isso, inclusive, que o Hugo Mota disse no seu primeiro dia enquanto presidente da Câmara dos Deputados, que ele disse que ali agora a sua rede social seria o Google Mota, não seria o do Hugo Mota, seria o Google Mota, que qualquer um poderia ir na rede social dele e descobrir o que está acontecendo no Brasil, descobrir o que se discutia na Câmara e também contribuir. Ele abriu esse convite para as pessoas o seguirem lá para esse propósito. E agora, as ruas têm pedido projetos como, por exemplo, o PL da anistia. As ruas têm pedido uma solução rápida para a questão do INSS. As ruas têm pedido muito mais celeridade em outras questões, inclusive de impacto econômico. E nós não estamos vendo isso sendo prioridade do presidente Hugo Mota. Você, Beraldo, as informações que chegam indicam que prioridade para Hugo Mota será avançar com essa agenda do pacote antifraude, criar um projeto com várias medidas, vários dispositivos para evitar que crimes e fraudes como essas se repitam. E aí muitas pessoas também se lembram das notícias que foram divulgadas nos últimos dias. Acho que na semana passada nós trouxemos uma informação exclusiva, inclusive, da nossa reportagem em Brasília, de que fontes ligadas às entidades, aos sindicatos, avaliavam fazer uma espécie de delação premiada, né? Avaliavam colocar a boca no trombone e mencionar nomes de políticos que participaram dos esquemas nos últimos meses.
E aí muita gente acaba encaixando as informações. Bom, por que protelar, né, a investigação? Será que há algum tipo de preocupação que as entidades comecem a abrir o bico e citem nomes de políticos que estão aí na ativa, que têm mandato? Enfim, Hugo Motta agora defende esse pacote antifraude, Beraldo. Pois é, Caniato. Esse tipo de postura vindo do Congresso Nacional, que diante de um desvio, claro, roubo de dinheiro, bilhões de reais foram roubados de aposentados brasileiros, com o conluio, ao que tudo indica, de agentes políticos. Qual é a reação do Congresso Nacional, da liderança da Câmara dos Deputados? Não, vamos apresentar um pacote antifraude. É a mesma coisa, Caniato. Uma família que tem um filho brutalmente assassinado, aí vai à delegacia. Olha, aqui, delegado, temos aqui esse assassinato, essa loucura, precisamos de uma investigação para saber quem foi o responsável por esse crime bárbaro. E aí o delegado fala o seguinte, olha, nós precisamos pressionar os nossos deputados, os nossos legisladores, para eles mudarem a legislação para impedir que pessoas como essa tenham arma de fogo. Mas peraí, isso é uma coisa. Eu estou falando do roubo, do assassinato, do que já aconteceu, do responsável pelo crime cometido. Não se pode tratar o crime cometido com este tipo de proposta, porque isso, obviamente, é uma manobra para tirar o foco de onde o foco deve estar. Neste momento, o que precisa acontecer é uma investigação que chegue aos autores, aos mentores, aos envolvidos dessa mega fraude bilionária. Qualquer coisa que fuja disso não vai ter o efeito necessário que a sociedade brasileira espera. Falar em pacote antifraude, mas que parte da lei permite fraude? O que falta na legislação atual? Qual foi a invencionice que aconteceu para roubar esses aposentados? Não teve nada. Simplesmente fizeram um acordo com agentes políticos, passaram a possibilidade de se fazer desconto na fonte pagadora das aposentadorias para beneficiar associações fraudulentas. Foi isso que aconteceu. Não tem absolutamente nada de novo no crime cometido. Não exige um aprimoramento de legislação, não exige legislação para tratar de uma grande novidade. Então, Caniato, realmente assim, é um discurso para quem não está sintonizado aí nas coisas que estão acontecendo no dia a dia. É interessante você ter trazido esse aspecto, que parece aquela história da PEC da segurança, né, Motta? Você vai fazer uma PEC da segurança pública para instituir algo que pode ser determinado pelos próprios secretários de segurança. Ok, vamos integrar os sistemas? Ok, não precisa de uma PEC para isso, né? Precisa de um pacote antifraude simplesmente para cancelar os descontos? Basta querer, né, Motta? É evidente, você não precisa de uma lei para obrigar as pessoas a cumprirem uma outra lei. A lei já basta, né? Mas esse tipo de menosprezo, esse tipo de desprezo pela inteligência das pessoas já foi muito comum no Brasil, né? O problema é que o tempo passou, as pessoas ficaram mais bem informadas. Hoje já existem as redes sociais. Hoje as pessoas têm um interesse por política que não existia há 5 ou 10 anos atrás. As pessoas assistem os pingos nos is. A maioria das pessoas entende muito bem o que está acontecendo no Brasil, mas a maioria dos nossos políticos está parada lá, na década de 1980, de 1990, na época em que todo mundo tinha mais interesse pela escalação da seleção de futebol do que pela política. Esse quadro mudou. As pessoas entendem muito bem o que está acontecendo. Por isso, o desespero da classe política de sugerir regulação de mídia, de criar mecanismos que dificultem as pessoas se comunicarem, compartilharem informações. Por isso, esse desespero de decretar sigilo de documentação, de impor narrativas. Assim, quando você olha para o governo, quando você olha para o Estado brasileiro, até dá para você compreender, né? É o mesmo jogo de sempre, eles não conhecem outra forma de fazer isso. Mas a decepção fica grande quando a gente olha para
políticos jovens. Alguns desses políticos são bem jovens, são da nova geração. Eles deveriam ter uma compreensão melhor do que está acontecendo no mundo. O mundo hoje mudou. As pessoas não aceitam mais essa conversa fiada, esse papo bobo. E eu digo isso baseado nas conversas que eu tenho com as pessoas mais comuns, que eu encontro pela rua. É um exercício que eu recomendo a esses parlamentares que estão vivendo nesse mundo isolado, dentro dessa bolha, onde as pessoas são bobinhas e compram qualquer narrativa. Saiam, coloquem um disfarce, abandonem os seguranças, esqueçam o carro blindado, saiam andando pelas ruas, conversem com as pessoas, perguntem a elas o que elas acham da anistia, perguntem o que elas acham do escândalo do INSS e talvez vocês tenham uma surpresa. Zé Kriegner, ontem nós falávamos aqui sobre uma notícia que tinha sido divulgada que a base governista já tinha entendido que não daria para lutar contra uma CPMI no Congresso Nacional, mas que as articulações deveriam se voltar para alcançar cargos importantes, cargos estratégicos. Falamos ontem sobre presidência e relatoria dessa CPMI, e aí os nossos comentaristas trouxeram suas impressões sobre o quanto uma investigação poderia ou não ser distorcida, sendo comandada por governistas. Agora trouxemos a informação que um grupo de conservadores, de parlamentares conservadores, defende a deputada Coronel Fernanda do PL de Mato Grosso para presidir o colegiado. Eu queria a sua reflexão. De que maneira uma CPMI tocada e presidida e relatada por governistas pode ter o seu objetivo desvirtuado? Bom, diante disso que nós estamos comentando aqui, né, Caniato, a gente fica até na dúvida se dentro da oposição é garantia de que o processo vai ser conduzido da melhor maneira e da maneira como o público espera, né, como a população espera. Porque a gente está com uma dificuldade aí agora de entender quem são aqueles que de fato são oposição e quem são aqueles que são uma oposição um pouco mais velada, não tão oposta assim. A figura da Coronel Priscila é realmente uma figura... Coronel Fernanda, perdão. Isso, Coronel Fernanda. Coronel Fernanda. Ela é uma figura muito forte, mas uma figura de muito bom trânsito em outros grupos, não só da oposição dentro do Congresso, dentro da Câmara especificamente. É por isso, inclusive, que ela tem sido essa mobilizadora, foi ela a autora do pedido ali para a implantação da CPMI e também junto com a senadora Damares Alves. As duas têm trabalhado nessa frente aí dentro do Congresso Nacional. Ter alguém por parte da base governista não me parece que seja uma ameaça direta, mas essa tentativa, essa necessidade de ter alguém, essa para mim é a maior ameaça de todas, porque ali, para mim, isso aqui, como eu falei antes, isso já é uma presunção de culpa também, porque qual é o medo? A base governista tem declarado vez após vez que esse escândalo começou nos governos anteriores, de que esse governo, o grande louro desse governo é de ter permitido com que a Polícia Federal investigasse sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de interrupção, que o ministro Lupe e também o atual ministro Volney Queiroz também se comportaram da melhor maneira possível. Bom, se esses argumentos eles são de fato verdadeiros, o que há de ter, o que precisa temer? Qual é o grande problema de ter alguém da oposição coordenando essa CPI? Qual é o problema agora de ter essa investigação vindo de alguém da oposição? Isso, para mim, é o maior tiro no pé da própria base governista. Não me parece uma grande ameaça de primeiro, mas a mobilização para ter alguém, ali vão ter acordos muito perigosos. Você, Beraldo, quer trazer também seu ponto de vista em relação à maneira de você organizar uma comissão que vai investigar uma fraude de tantos anos e possivelmente teve participação de integrantes dos mais diferentes partidos, de espectros políticos muito distintos, ora oposição, ora situação, enfim. É preciso talvez ter uma comissão plural quando a gente olha para os parlamentares, Beraldo? Caniato, é claro que essa queda de braço para ocupar esses postos mais importantes da CPMI
é importante, vai levar vantagem quem tem mais força, e nesse caso, obviamente, o governo tem tanta força que está conseguindo impedir a CPI da Câmara, está conseguindo jogar para o segundo semestre a CPMI no Senado. Então, o governo está deitando e rolando, digamos assim, em relação a esse assunto no Congresso Nacional. É natural que ele indique o presidente, o relator, consiga fazer esse ambiente ficar um ambiente mais favorável ao governo. Mas tem um aspecto importante da gente observar, Canhado. Se nós lembrarmos da CPMI dos Correios, nós vamos nos lembrar também que ela foi presidida por um senador do PT, Delcídio Amaral. E isso não impediu que a CPI ou a CPMI dos Correios produzisse consequências importantes. Quer dizer, toda a investigação do mensalão que levou políticos tradicionais à cadeia, ela se desenrolou e a CPI teve um papel do ponto de vista político importante. Mas as investigações, paralelamente, foram acontecendo, subsidiaram o Supremo Tribunal Federal, que fez o seu trabalho sob comando do ministro Joaquim Barbosa. Agora, passado alguns anos, o senador Delcídio Amaral, aí já no Petrolão, acabou ele próprio preso, acusado de envolvimento em atos de corrupção, que era justamente o que a CPMI dos Correios investigava lá atrás. Então, essas coisas são importantes, Candidato, mas não são fundamentais. Ressalto aqui um trabalho bem feito pela oposição, que tem que se esmerar em levar as pessoas certas na hora certa para fazer as perguntas corretas, para acabar com essa história de ficar fazendo piadinha e celebrar junto a depoentes para expressar toda a sua emoção de encontrar pessoas famosas em rede social, como vimos na CPI das bets. A oposição precisa fazer um trabalho sério. Se fizer um trabalho sério, o Brasil tem muito a ganhar. Agora, se entregar os pontos e participar dos acordos que estão sendo propostos, aí realmente é perda de tempo, de dinheiro público, e a população vai pagar a conta e vai ter que ficar quietinha, porque nunca vai descobrir quem são os autores dessa mega fraude.